Top 1. A Lança do Destino. Em março de 1938, enquanto as tropas alemãs marchavam para Viena durante a Anschluss, uma das primeiras visitas não oficiais de Adolf Hitler não foi a um escritório do governo ou centro de comando militar. Foi ao Tesouro de Hofburg. Trancada atrás de vidros grossos e séculos de simbolismo imperial, repousava uma relíquia conhecida como a Lança Sagrada, ou a Lança do Destino. Segundo a lenda, esta foi a lança que perfurou o lado de Jesus durante a crucificação. Aqueles que a possuíssem, afirmava a lenda, teriam o destino do mundo em suas mãos. O momento foi preciso. Poucas horas após a anexação da Áustria, oficiais da SS catalogaram a lança e providenciaram sua transferência para Nuremberg. A mudança não foi cerimonial. Foi registrada sob ordens especiais de proteção cultural. Testemunhas testemunharam mais tarde que Hitler ficou em silêncio diante da relíquia, estudando sua ponta de ferro, que media cerca de 7 polegadas de comprimento, envolta em uma manga de ouro adicionada durante o período medieval. A ponta da lança em si pesava quase 1,1 libras e mostrava características metalúrgicas consistentes com o armamento romano antigo, embora sua origem exata continue sendo debatida. Historiadores há muito argumentam que o poder da lança era simbólico em vez de místico. No entanto, documentos recuperados após a guerra revelam que Heinrich Himmler encomendou estudos privados analisando a construção e a trajetória histórica da relíquia. A pesquisa concentrou-se não apenas em sua composição material, mas na sequência de governantes que a possuíram: Constantino, Carlos Magno, os sacro imperadores romanos. Cada um havia presidido vastos territórios. O padrão, para aqueles imersos em sistemas de crenças esotéricas, não era coincidência, era continuidade. Fotografias de 1938 mostram oficiais da SS medindo as dimensões da lança em polegadas e documentando marcas microscópicas ao longo de sua lâmina. Memorandos internos faziam referência à ressonância energética e alinhamento histórico. A linguagem era cuidadosa, clínica, mas inconfundivelmente obsessiva. Este não era um artefato de museu. Estava sendo avaliado como um ativo estratégico. Quando as forças aliadas se aproximaram em abril de 1945, a lança foi escondida em um cofre sob o castelo de Nuremberg. Em 30 de abril, no mesmo dia em que Hitler morreu em Berlim, as tropas americanas a recuperaram. Em poucos dias, o Terceiro Reich entrou em colapso. Alguns sugeriram mais tarde que a perda da relíquia simbolizava a quebra de um pilar psicológico. Outros descartaram isso como um mito sobreposto ao fracasso militar. Mas os registros mostram algo inegável. O regime investiu tempo, pessoal e pesquisa confidencial em uma arma medieval. Foi guardada como se importasse além da herança. Se a lança do destino era meramente uma relíquia de ferro e lenda, por que foi tratada como uma pedra angular da continuidade imperial? E se aqueles no poder acreditavam que ela poderia moldar o destino? O que isso revela sobre as fundações sobre as quais o Terceiro Reich foi construído? Top 2. O Santo Graal. Em 1940, enquanto as forças alemãs avançavam pela França ocupada, uma missão menos conhecida se desenrolava longe das linhas de frente. Enquanto os tanques cruzavam a Europa, uma unidade de pesquisa especializada da SS viajava silenciosamente em direção ao sopé dos Pirineus. Seu destino era Montsegur, uma fortaleza situada a mais de 3.900 pés acima do nível do mar, há muito associada aos cátaros e a lendas sussurradas sobre o Santo Graal. Os registros oficiais descreveram a jornada como um levantamento arqueológico. A correspondência não oficial contava uma história diferente. Heinrich Himmler, chefe da SS, havia se envolvido profundamente com a ideia de que o Santo Graal não era meramente uma relíquia cristã, mas um receptáculo de conhecimento antigo ligado a linhagens, soberania e transcendência. O Graal, em sua visão, era um símbolo de autoridade sagrada que antecedia a própria Igreja. Montsegur havia caído em 1244 após um cerco brutal. Segundo a lenda, pouco antes de a fortaleza se render, um pequeno grupo de cátaros escapou montanha abaixo sob o manto da escuridão, carregando consigo um tesouro misterioso.
Alguns afirmavam que era ouro, outros insistiam que era algo muito mais valioso. No século XX, a especulação centrou-se no Graal. Pesquisadores da SS vasculharam as ruínas com ferramentas de topografia e equipamentos de escavação, mapeando câmaras e passagens subterrâneas. Os relatórios mediram a espessura das paredes em pés, analisaram a composição da pedra e catalogaram cavidades dentro da estrutura de calcário da montanha. Os métodos de penetração no solo da época eram primitivos, mas a equipe documentou anomalias em subestruturas sob o planalto da fortaleza. Documentos internos faziam referência a potencial de recuperação de objetos e continuidade ritual. Simultaneamente, Himmler estava transformando o castelo de Wewelsburg, na Alemanha, no que ele imaginava ser um centro espiritual para a SS. A Torre Norte, projetada como uma câmara cerimonial, espelhava a mitologia arturiana. 12 assentos de pedra foram dispostos ao redor de um salão circular, ecoando os cavaleiros da Távola Redonda. A lenda do Graal não foi tratada como ficção, foi integrada à arquitetura ideológica. Após a guerra, muitas das notas de escavação de Montsegur foram dadas como desaparecidas. Algumas foram encontradas parcialmente queimadas. Outras foram classificadas sob investigações de bens culturais e nunca totalmente divulgadas. As autoridades francesas confirmaram que a presença da SS na região havia sido substancial, mas o propósito permaneceu oficialmente descrito como interesse histórico. Se o Santo Graal não passava de poesia medieval, por que enviar uma divisão de pesquisa paramilitar para território ocupado durante a guerra? Por que alinhar oficiais de elite com o mito cavalheiresco e o simbolismo ritual? Por que construir uma fortaleza cerimonial na Alemanha que espelhava a lenda do Graal em sua essência? O Terceiro Reich era obcecado por legitimidade, ancestralidade e destino. O Graal não representava riqueza, mas sanção divina. E em regimes construídos sobre narrativas míticas, a sanção pode ser mais poderosa que o aço. Se eles acreditavam que o Graal incorporava uma autoridade perdida mais antiga que as nações, então a busca não era sobre um cálice, era sobre reescrever a própria herança espiritual. Top 3. A Arca da Aliança. Em 1938, enquanto grande parte da Europa se concentrava na crescente crise política, uma diretriz silenciosa foi emitida dentro de um ramo menos conhecido da SS, conhecido como Ahnenerbe. Oficialmente, a ordem dizia respeito a pesquisas arqueológicas no Oriente Próximo. Não oficialmente, centrava-se em um dos objetos mais poderosos descritos na história bíblica, a Arca da Aliança. Dizia-se que a arca era um baú de madeira coberto de ouro, medindo aproximadamente 4 pés de comprimento, 2,5 pés de largura e 2,5 pés de altura. De acordo com antigos textos hebraicos, ela continha as tábuas de pedra dos 10 mandamentos e irradiava poder divino. Foi descrita como capaz de arrasar exércitos, parar rios e abater aqueles que se aproximassem dela de forma inadequada. Em algumas interpretações, funcionava quase como uma fonte de energia contida, letal quando manuseada incorretamente. Equipes de pesquisa alemãs, durante o final da década de 1930, intensificaram os estudos de manuscritos etíopes e registros de templos do Oriente Médio. Atenção especial foi dada à Igreja de Santa Maria de Sião, em Aksum, na Etiópia, onde a tradição local afirma que a arca reside sob guarda constante. Consultas diplomáticas foram feitas sob o pretexto de pesquisa cultural. Relatórios etnográficos foram compilados. Medições de fundações de templos antigos foram cruzadas com descrições bíblicas. Memorandos internos recuperados após a guerra fazem referência ao objeto X e ao aparato de contenção levítico. Embora nenhum documento confirme diretamente uma expedição física para apreender a arca, o nível de preparação acadêmica e logística sugere mais do que mera curiosidade. A Ahnenerbe não catalogava meramente mitos. Ela buscava provas tangíveis de artefatos ancestrais ou divinos que pudessem reforçar a supremacia ideológica. Alguns teóricos nazistas especularam que a arca não era mística, mas tecnológica.
Eles teorizaram que poderia ter sido um dispositivo antigo capaz de gerar descarga elétrica, apontando para descrições bíblicas de proximidade letal e fenômenos radiantes. Engenheiros da SS supostamente examinaram esquemas antigos e textos rituais através das lentes da teoria elétrica, tentando reinterpretar a ira divina como uma força mensurável. Após 1945, vários arquivos referentes à pesquisa de artefatos do Oriente Médio foram classificados ou listados como destruídos durante os bombardeios aliados. Unidades de inteligência americanas que investigavam a pesquisa oculta nazista documentaram referências a relíquias bíblicas, mas concluíram que nenhuma arca havia sido localizada. No entanto, partes dos arquivos da Ahnenerbe nunca foram totalmente recuperadas. Se a arca era simplesmente um simbolismo religioso, por que analisá-la com engenheiros em vez de teólogos? Por que dedicar recursos de guerra para estudar plantas de templos a milhares de quilômetros de Berlim? Por que categorizar a pesquisa sob operações culturais restritas? A arca representava a autoridade absoluta. Nas escrituras, ela não era carregada por reis. Ela os carregava. Sua presença significava endosso divino. Para um regime obcecado com o destino e o mandato sagrado, tal objeto não seria superstição. Seria estratégico. Se eles acreditavam que a arca poderia liberar energia ou simplesmente legitimar o poder, a intenção era inconfundível. O Terceiro Reich não travou guerra apenas com armas. Ele buscou artefatos que pudessem santificar a própria conquista. Top 4. A relíquia de Irminsul. Em 1935, um memorando confidencial circulou dentro da divisão de pesquisa da SS, conhecida como Ahnenerbe. O documento fazia referência a um pilar sagrado destruído, outrora venerado pelos antigos saxões. Seu nome era Irminsul. De acordo com as primeiras crônicas medievais, a estrutura erguia-se como uma colossal coluna de madeira, possivelmente com mais de 30 pés de altura, simbolizando um eixo cósmico que conectava o céu e a terra. Foi destruída em 772 d.C. por Carlos Magno, durante sua campanha para converter os saxões ao cristianismo à força. A história oficial registrou sua destruição, mas nunca registrou se fragmentos sobreviveram. O memorando descrevia levantamentos arqueológicos renovados na região da floresta de Teutoburgo, na Alemanha. As grades de escavação foram medidas em pés e marcadas com estacas de ferro. A densidade do solo foi analisada. Fragmentos de carvão foram catalogados e testados quanto à idade. O objetivo não era a pesquisa geral, era a recuperação direcionada. A linguagem interna referia-se à restauração ancestral e continuidade sagrada pré-cristã. Os oficiais da SS acreditavam que Irminsul representava a espinha dorsal espiritual do antigo mundo germânico. Se redescoberta mesmo em forma de fragmento, simbolizaria o renascimento de um sistema de crenças indígena anterior ao cristianismo. Em termos ideológicos, isso era crítico. O regime procurava cortar os laços com o que via como influência religiosa estrangeira e substituí-la por uma autoridade ancestral mítica. Relatórios de 1936 mencionam a descoberta de buracos de postes incomuns em uma formação circular, cada um medindo cerca de 18 polegadas de diâmetro. Padrões de queimadura no solo circundante sugeriam que uma grande estrutura de madeira havia estado lá. Fragmentos de carvalho carbonizado foram extraídos e selados em recipientes rotulados. As amostras foram transportadas para Berlim sob documentação restrita. As evidências fotográficas da escavação eram limitadas. Várias imagens referenciadas nos diários de campo não aparecem nos arquivos sobreviventes. Um resumo posterior da inteligência aliada observou que certos registros de escavação estavam ausentes dos arquivos da Ahnenerbe, recuperados em 1945. A ausência nunca foi explicada. Se Irminsul havia sido completamente aniquilada no século VIII, por que conduzir escavações em grande escala mais de 1000 anos depois? Por que classificar amostras de solo e restringir o acesso a fotografias arqueológicas?
Por que enquadrar o esforço de recuperação como reivindicação espiritual em vez de curiosidade histórica? A Irminsul não era de ouro, não era adornada com joias, não oferecia nenhuma vantagem no campo de batalha em termos convencionais. Seu poder residia no simbolismo. Representava uma história de origem não contaminada por doutrinas externas. Para um regime obcecado com a legitimidade ancestral, tal relíquia serviria como fundação ideológica. Se os fragmentos foram realmente recuperados, permanece incerto. As escavações terminaram abruptamente à medida que a guerra se intensificava. Os locais foram fechados. Os registros diminuíram. O pessoal foi realocado. Se um pilar sagrado outrora se ergueu como o eixo de uma civilização, e se mesmo restos dele foram encontrados, o que isso poderia significar para um regime que tentava reconstruir uma identidade antiga? Top 5. A coroa de Carlos Magno. Em setembro de 1938, durante um comício cuidadosamente orquestrado em Nuremberg, Adolf Hitler ficou sob bandeiras e holofotes, invocando a memória de Carlos Magno. Para o público era retórica. Para aqueles dentro do círculo íntimo do regime, era algo mais calculado. Carlos Magno não era simplesmente um governante medieval. Ele foi coroado imperador em 800 d.C. e tornou-se o fundador simbólico de uma Europa cristã unificada. Para um regime focado em construir um Reich de 1000 anos, a continuidade histórica não era opcional, era essencial. As insígnias imperiais do Sacro Império Romano, incluindo a coroa associada a Carlos Magno, haviam sido preservadas por muito tempo em Viena. A própria coroa, composta por 8 placas de ouro, articuladas cravejadas com pedras preciosas e imagens em esmalte, media aproximadamente 8 polegadas de altura e pesava cerca de 7 libras. Cada placa carregava iconografia bíblica. Era menos uma joia do que uma declaração de legitimidade divina. Após a Anschluss, em março de 1938, as insígnias foram transferidas de Viena para Nuremberg sob ordens diretas. Oficialmente, isso foi descrito como repatriação cultural. Internamente, foi descrito como a restauração da herança legítima. Documentos mostram que oficiais da SS supervisionaram a realocação pessoalmente. A coroa foi transportada sob guarda armada e colocada em um cofre especialmente seguro sob o castelo de Nuremberg. Por que a urgência? Por que mover artefatos medievais durante um período de crescente tensão militar? Hitler frequentemente fazia referência ao Sacro Império Romano como um precursor de suas próprias ambições. Ao possuir as insígnias, ele se posicionou simbolicamente dentro de uma linhagem de imperadores. Fotografias de cerimônias de Estado mostram os artefatos exibidos com destaque, embora raramente manuseados. A ênfase estava na associação, não no espetáculo. Pesquisadores da Ahnenerbe examinaram as inscrições das insígnias, as origens das pedras preciosas e os métodos de construção. Os relatórios mediram a pureza do ouro em quilates e analisaram a engenharia estrutural da coroa. A linguagem usada nesses estudos sugere mais do que interesse antiquário. Frases como continuidade da autoridade imperial e transmissão da soberania sagrada aparecem repetidamente. Quando as forças aliadas avançaram em 1945, as insígnias foram escondidas em um bunker esculpido em rocha sólida. As tropas americanas as recuperaram em abril. O Terceiro Reich caiu logo depois. A coroa foi eventualmente devolvida à Áustria. Ao contrário da lança ou do graal, a coroa de Carlos Magno era inegavelmente real. Não carregava alegações de força sobrenatural. Seu poder era psicológico e histórico. Ela incorporava o conceito de governo divinamente sancionado através dos séculos. Se relíquias como a lança sugeriam um destino místico, a coroa oferecia a herança legal. Ela reforçava na ideia de que o Terceiro Reich não era uma aberração, mas uma continuação. Por que então priorizar sua realocação e protegê-la com precisão militar? Por que incorporar insígnias medievais no teatro político moderno? Porque regimes construídos sobre mitos exigem artefatos que ancorem esses mitos na história tangível. A coroa não concedia poder. Ela o justificava. Top 6.
Os fragmentos da Tábua de Esmeralda. Em 1936, dentro dos arquivos confidenciais da organização de pesquisa da SS, conhecida como Ahnenerbe, uma série de manuscritos traduzidos começou a circular entre um grupo seleto de acadêmicos, pesquisadores do ocultismo e engenheiros. Esses documentos não faziam referência a relíquias convencionais ou insígnias imperiais. Em vez disso, eles se concentravam em um objeto lendário considerado um dos maiores alvos esotéricos da SS. A Tábua de Esmeralda, também conhecida como Tábula Esmaragdina. De acordo com a antiga tradição hermética, a Tábua de Esmeralda era uma placa gravada atribuída a Hermes Trismegisto, um mítico filósofo sacerdote que se acreditava possuir conhecimento divino. Dizia-se que o texto continha o princípio fundamental da alquimia, resumido na frase enigmática: o que está em cima é como o que está embaixo. Para os historiadores tradicionais, a tábua era um texto filosófico simbólico. Para a SS, era algo muito mais perigoso e potencialmente transformador. Dentro dos círculos ocultistas alinhados ao regime nazista, acreditava-se que a tábua guardava os segredos da transmutação, não apenas de metais, mas do próprio potencial humano. Central para essa crença era o conceito de Vril, uma suposta energia cósmica que poderia elevar a humanidade a um estado quase divino. Heinrich Himmler e seu círculo íntimo se convenceram de que a Tábua de Esmeralda continha instruções codificadas para dominar essa energia. Alguns teóricos da SS até afirmavam que a tábua era originária de Atlântida, de autoria de Hermes Trismegisto, a quem consideravam um antigo sumo sacerdote ariano que sobreviveu a uma civilização avançada perdida. A busca pela Tábua de Esmeralda não era teórica. Expedições da SAS e unidades de inteligência foram enviadas a várias regiões. No Egito, equipes investigaram complexos de tumbas em Gizé e Saqqara, impulsionadas pela crença de que fragmentos originais de esmeralda estavam enterrados ao lado de reis sacerdotes. No Tibete, durante a expedição da SAS em 1938, pesquisadores interrogaram monges e lamas sobre conhecimentos ocultos e textos antigos que poderiam preservar os ensinamentos herméticos. Na própria Alemanha, particularmente nas montanhas Harz, unidades da SS conduziram escavações em locais associados a sociedades secretas medievais, na esperança de descobrir relíquias ou manuscritos ligados a tradições alquímicas. Registros recuperados do período da guerra indicam que a SS obteve com sucesso antigas traduções em árabe e latim da Tábua de Esmeralda em bibliotecas europeias ocupadas. Esses textos foram classificados como confidenciais e circularam entre pesquisadores selecionados. O foco mudou de encontrar uma placa literal de esmeralda para decodificar o conhecimento contido nos escritos. Essa busca se cruzou com um dos projetos tecnológicos mais misteriosos do Terceiro Reich, Die Glocke, ou o sino. Alguns relatos sugerem que os cientistas envolvidos neste programa estudaram os princípios herméticos da Tábua de Esmeralda, particularmente as teorias relativas à interação entre matéria e energia. O objetivo era ambicioso: manipular a estrutura material para desenvolver sistemas avançados de propulsão, mecanismos antigravidade ou classes inteiramente novas de armamento, conhecidas como Wunderwaffe. Apesar dos grandes esforços, nenhuma evidência verificável jamais surgiu confirmando a descoberta de fragmentos genuínos de esmeralda. No entanto, para Himmler e a elite da SS, a ausência do artefato físico não diminuiu seu valor. O verdadeiro prêmio era o conhecimento codificado em seus textos, conhecimento que eles acreditavam poder remodelar a ciência, a espiritualidade e o próprio poder. Elementos desses ensinamentos teriam sido incorporados a rituais simbólicos realizados no castelo de Wewelsburg, o centro espiritual da SS. Se a Tábua de Esmeralda era meramente alegórica, por que missões arqueológicas, operações de inteligência e projetos científicos avançados estavam ligados à sua busca? E se o artefato físico nunca foi encontrado, que conhecimento a SS acreditava já ter descoberto? E o que eles estavam tentando construir com ele? Top 7. A Espada Imperial.
Em 15 de março de 1938, enquanto Adolf Hitler entrava triunfalmente em Viena após o Anschluss, a operação que se desenrolava nos bastidores era muito mais deliberada do que uma tomada política. Enquanto as multidões enchiam as ruas, unidades de elite da SS moviam-se com precisão em direção ao palácio de Hofburg. A missão deles não era militar, era simbólica, ideológica e, na mente de Hitler, profundamente mística. Assim como a lança do destino foi assegurada em uma operação rigorosamente controlada, outra relíquia de imenso significado foi apreendida no mesmo local e momento: a espada imperial do Sacro Império Romano Germânico. Forjada no século XI e posteriormente refinada para cerimônias imperiais, a espada imperial era um dos objetos mais sagrados do Sacro Império Romano Germânico. Adornada com ouro e gravada com inscrições em latim, invocando a autoridade divina, ela simbolizava o dever do imperador de defender a fé e exercer a justiça. Durante os rituais de coroação, a espada não representava apenas o poder, mas o poder sancionado pelo destino. Para Hitler, que era obcecado por legitimidade histórica e continuidade imperial, este não era um artefato comum. Era a prova de que o Terceiro Reich se erguia como o legítimo sucessor do Primeiro Reich, o Sacro Império Romano Germânico. Poucas horas após a anexação da Áustria, a espada imperial, juntamente com a lança do destino e a coroa imperial, foi removida do Tesouro Imperial de Viena sob estrita supervisão da SS. Isso não foi um saque, foi um ritual calculado de sucessão. Hitler ordenou que as insígnias fossem transportadas não para Berlim, mas para Nuremberg, o coração simbólico do movimento nazista e a cidade histórica das Assembleias Imperiais. Em sua visão, a história não estava sendo reescrita, estava sendo restaurada. A ideologia nazista enquadrou essas relíquias como uma tríade unificada de poder. A coroa simbolizava a autoridade soberana, a espada personificava a força militar e a justiça, e a lança representava o destino e a vontade divina. A liderança da SS, particularmente Heinrich Himmler, reforçou esse simbolismo por meio de encenações cerimoniais, alinhamento arquitetônico e exposições orquestradas, projetadas para evocar reverência e inevitabilidade histórica. Esses artefatos foram apresentados não como peças de museu, mas como instrumentos sagrados de um império renascido. À medida que a guerra se intensificava, a espada imperial e suas relíquias companheiras foram escondidas nas profundezas de cofres subterrâneos, fortificados sob Nuremberg, incluindo o altamente seguro Panias Bunker. Guardados por unidades leais da SS e protegidos de bombardeios, os artefatos foram tratados com um nível de proteção comparável a ativos militares estratégicos. Em 1945, as forças aliadas, auxiliadas pela inteligência e pelos Monuments Men, descobriram a câmara oculta atrás de uma parede falsa, bem a tempo de evitar que as relíquias fossem destruídas ou desaparecessem em redes clandestinas. A espada imperial foi finalmente devolvida a Viena, onde permanece em exibição. No entanto, a verdadeira extensão de seu papel cerimonial e ideológico dentro da estrutura de poder nazista permanece parcialmente obscurecida, enterrada em registros de guerra fragmentados e confidenciais. Se a lança do destino simbolizava o direito de governar e a espada imperial personificava o poder de impor esse governo, então a apreensão nazista de ambas no mesmo momento não foi coincidência. Foi uma declaração. Mas teria sido meramente propaganda, ou a execução de um ritual que Hitler acreditava que legitimaria seu império por 1000 anos. Top 8. A Espada de Sebo. Em 1825, na remota ilha norueguesa de Sebo, um fazendeiro que escavava um antigo túmulo descobriu uma espada viking corroída. À primeira vista, parecia ser nada mais do que a relíquia de um guerreiro esquecido, com sua lâmina deliberadamente dobrada, de acordo com os rituais funerários nórdicos. Mas gravadas ao longo de sua superfície, havia marcas rúnicas fracas e incomuns, símbolos que intrigariam os estudiosos por mais de um século. Então, na década de 1930,
A espada chamou a atenção de uma organização que via tais artefatos não como vestígios da história, mas como chaves para a verdadeira origem da humanidade, a SS Ahnenerbe. Quando a Alemanha nazista ocupou a Noruega em 1940, a espada de Sabre já havia sido documentada e estudada por runologistas europeus. Medindo aproximadamente 36 polegadas de comprimento, a lâmina de ferro ostentava uma inscrição rara e controversa. Alguns estudiosos interpretaram as runas como uma invocação enigmática, enquanto outros acreditavam que elas codificavam um nome, uma frase ritual ou uma fórmula simbólica ligada a antigos sacerdócios germânicos. A ambiguidade apenas aumentou seu valor aos olhos dos ideólogos nazistas, que estavam determinados a provar que as civilizações nórdicas representavam a expressão mais pura da herança ariana. Sob a supervisão da SASA, esforços sistemáticos foram lançados para catalogar e analisar artefatos vikings em toda a Escandinávia ocupada. A espada de Sabre tornou-se um ponto focal em estudos rúnicos e simbólicos, com pesquisadores examinando as gravuras da lâmina, usando ampliação, gráficos rúnicos comparativos e avaliações metalúrgicas. Os relatórios enfatizavam a possibilidade de que a inscrição refletisse um conhecimento esotérico, preservado por meio de linhagens de guerreiros de elite ou sacerdotais. Nas estruturas ideológicas nazistas, tais símbolos não eram decorativos. Eles eram percebidos como portadores de poder, memória e identidade antigos. Durante a Segunda Guerra Mundial, a espada sofreu severa corrosão e deterioração, oficialmente atribuídas a métodos de preservação anteriores e à exposição ambiental. No entanto, o momento levantou questões. À medida que a pesquisa nazista sobre runas se intensificava, a documentação em torno da espada tornou-se fragmentada. Algumas fotografias e registros analíticos referenciados em arquivos acadêmicos e de guerra foram posteriormente dados como desaparecidos. Se isso resultou da destruição durante a guerra, remoção deliberada ou pesquisa confidencial, permanece sem solução. Após a guerra, o que restou da espada de Sabre foi preservado na Noruega, com sua inscrição rúnica ainda debatida e parcialmente obscurecida pelo tempo. Nenhuma tradução definitiva foi universalmente aceita. No entanto, o intenso interesse demonstrado pela SS revela que, para eles, a espada era mais do que um artefato arqueológico. Era a prova potencial de que as antigas sociedades nórdicas possuíam um sistema simbólico e espiritual digno de se tornar a base ideológica de um novo império. Se uma única lâmina viking podia ser vista como um projeto para o domínio cultural e espiritual, o que poderia ter surgido se sua inscrição tivesse sido totalmente compreendida? E quantos outros artefatos, carregando mensagens de um passado distante, foram silenciosamente absorvidos em arquivos confidenciais durante a busca do Reich por poder ancestral? Top 9. A tapeçaria de Bayeux. Em junho de 1940, poucos dias depois que as forças alemãs marcharam sobre Paris, uma unidade cultural especializada operando sob a autoridade da SS começou a rastrear um dos artefatos históricos mais significativos da Europa. O objetivo deles não era ouro, armamento ou arquivos de Estado, mas um tecido bordado de 230 pés de comprimento, abrigado na Normandia, a tapeçaria de Bayeux. Oficialmente, era uma obra-prima da arte medieval. Extraoficialmente, para os ideólogos nazistas e pesquisadores da Ahnenerbe, era um registro visual da conquista germânica, evidência de que a dominação da Europa por povos de ascendência ariana não era apenas histórica, mas inevitável. Criada no século XI e medindo aproximadamente 230 pés de comprimento e cerca de 20 polegadas de altura, a tapeçaria de Bayeux retrata vividamente a conquista normanda da Inglaterra em 1066, através de 58 cenas detalhadas e centenas de figuras, cavaleiros, navios, animais e sinais celestiais. Ela narra a ascensão de Guilherme, o Conquistador, cuja linhagem normanda remontava a colonos vikings de origem escandinava. Para a visão de mundo nazista,
Essa conexão transformou a tapeçaria em mais do que um documento histórico. Tornou-se o que eles consideravam uma prova visual da antiga expansão e domínio germânico em toda a Europa. Em 1941, o artefato passou a ser examinado de perto pela Ahnenerbe, a organização da SS dedicada a pesquisar e validar a história ancestral da chamada raça ariana. Equipes de acadêmicos, historiadores, fotógrafos e técnicos foram enviadas para estudá-la com detalhes extraordinários. Usando câmeras de precisão e ferramentas de medição, calibradas em polegadas e frações destas, eles documentaram padrões de costura, composição do tecido, pigmentos, símbolos heráldicos e designs marítimos. Cada figura e emblema foi analisado em busca de significado étnico, cultural e simbólico que pudesse reforçar a ideologia racial nazista. À medida que a guerra se intensificava, a tapeçaria foi realocada várias vezes sob estrita supervisão para protegê-la de bombardeios e para manter o controle alemão. Ela foi armazenada em locais fortificados, incluindo o Château de Surche e, mais tarde, o Louvre em Paris, ambos sob autoridade alemã. O acesso era estritamente restrito. A documentação foi classificada como confidencial e arquivos fotográficos detalhados foram compilados, alguns dos quais mais tarde apareceram incompletos ou parcialmente ausentes nos registros do pós-guerra. Em agosto de 1944, enquanto as forças aliadas se aproximavam de Paris, oficiais da SS teriam se preparado para transportar a tapeçaria de Bayeux para a Alemanha. Ordens foram emitidas, arranjos de transporte discutidos e protocolos de segurança estabelecidos. No entanto, a operação nunca foi concluída. O rápido avanço das tropas aliadas e a desestabilização das estruturas de comando alemãs interromperam o plano em sua fase final. A tapeçaria permaneceu na França, evitando por pouco o desaparecimento na vasta rede de repositórios nazistas ocultos. Após a guerra, fragmentos da documentação da Ahnenerbe vieram à tona, revelando a profundidade do investimento analítico e ideológico da SS no artefato. No entanto, porções significativas de suas pesquisas estavam desaparecidas, presumivelmente destruídas, classificadas como confidenciais ou absorvidas em arquivos de inteligência do pós-guerra. Se uma tapeçaria medieval foi estudada com a precisão de um ativo estratégico, que conclusões os pesquisadores nazistas acreditavam que ela confirmava? E se a própria história pudesse ser curada, enquadrada e transformada em arma por meio de artefatos antigos, quantas outras narrativas foram reescritas muito antes de a guerra chegar ao campo de batalha? Top 10. O Codex Aesinas. No outono de 1943, enquanto as forças aliadas avançavam pela Itália e o fronte do eixo começava a se fraturar, uma operação silenciosa, mas urgente, desenrolou-se no campo perto de Gese. Oficiais da SS, acompanhados por acadêmicos e pessoal de inteligência, chegaram a uma propriedade isolada pertencente à nobre família Baldeschi-Baleani. O alvo deles não era militar nem político. Era um manuscrito, antigo, frágil e considerado inestimável. Conhecido como Codex Aesinas, ele continha uma das únicas cópias sobreviventes de Germânia, escrita pelo historiador romano Tácito quase 2000 anos antes. Para o regime nazista, este não era meramente um documento histórico. Era uma prova ideológica. O Codex Aesinas, produzido no século IX em pergaminho, preservava o relato detalhado de Tácito sobre as tribos germânicas, seus costumes, estruturas sociais, guerras e códigos morais. Medindo cerca de 12 polegadas de altura e encadernado em um formato típico dos scriptoria medievais, o manuscrito representava uma ponte rara entre a antiguidade clássica e a Europa medieval. O que o tornava extraordinário era que preservava conteúdo derivado do há muito perdido Codex Hersfeldensis, uma das fontes mais antigas e importantes da obra de Tácito. Sem ele, grandes porções de Germânia poderiam ter desaparecido da história. Para Heinrich Himmler e a SS, Germânia era mais do que erudição, era um projeto para a identidade racial e cultural.
O texto descrevia os povos germânicos como resilientes, honrados e não corrompidos pela decadência romana, características que o regime nazista elevou à doutrina ideológica. A Ahnenerbe e os estudiosos da SS trataram o Codex Aecinas tanto como um artefato científico quanto como um ativo estratégico, capaz de reforçar a legitimidade intelectual e histórica da narrativa ariana. Após o armistício da Itália com os aliados, em setembro de 1943, as forças alemãs rapidamente asseguraram alvos culturais e estratégicos importantes. O Codex Aecinas foi colocado sob a proteção da SS, com planos documentados para transportá-lo para a Alemanha. Especialistas em preservação e pesquisadores foram designados para examinar e replicar o manuscrito, usando técnicas fotográficas e de arquivamento avançadas. Reproduções detalhadas foram criadas e relatórios restritos analisaram sua estrutura linguística, implicações históricas e potencial propagandístico. À medida que a guerra se voltava decisivamente contra a Alemanha, o rastro do manuscrito tornou-se incerto. Registros indicam que os planos de transporte foram alterados repetidamente em meio ao colapso das linhas de suprimento e ao avanço das forças aliadas. Alguma documentação da SS foi destruída. Outros arquivos desapareceram. No entanto, ao contrário de muitos artefatos apreendidos durante a guerra, o Codex Aecinas ressurgiu na Itália após o conflito, em grande parte intacto. Embora a extensão total da pesquisa nazista e dos esforços de reprodução nunca tenha sido completamente recuperada ou divulgada. A sobrevivência do manuscrito levantou questões perturbadoras. Se o original foi preservado, o que aconteceu com as cópias, análises e estruturas ideológicas construídas em torno dele? Unidades de inteligência aliadas coletaram vastos arquivos de pesquisas nazistas, mas muitos documentos foram classificados como confidenciais por décadas, e alguns permanecem incompletos ou desaparecidos. Se um único manuscrito podia ser tratado como um instrumento estratégico capaz de remodelar a identidade, a história e o destino geopolítico, então a busca nazista por artefatos nunca foi apenas sobre o passado. Tratava-se de controlar a narrativa da própria humanidade. Esses artefatos revelam um padrão que é difícil de ignorar. Eles não eram curiosidades aleatórias reunidas por um regime excêntrico. Eles formavam uma busca estruturada por autoridade, legitimidade e conhecimento que se estendia muito além da guerra convencional. De insígnias medievais e relíquias bíblicas a manuscritos alquímicos e bibliotecas perdidas, cada objeto representava uma dimensão diferente de poder, mandato espiritual, continuidade histórica, domínio intelectual. Isso não era simples superstição. Era uma aquisição sistemática. Divisões de pesquisa foram estabelecidas, expedições foram financiadas, documentos foram classificados como sigilosos, artefatos foram realocados sob guarda armada. Evidências fotográficas desapareceram, arquivos foram selados. A repetição é consistente. Sempre que se acreditava que um objeto reforçava uma ideologia ou revelava uma vantagem oculta, ele era removido do escrutínio público e absorvido por canais restritos. Os governos do pós-guerra herdaram esses arquivos, e muitos permanecem parcialmente censurados ou inacessíveis. O que se perdeu nesse processo pode ir além dos próprios objetos. Cada relíquia representava uma influência potencial sobre a narrativa, a crença ou a direção científica. Se manuscritos antigos contivessem conhecimentos sobre engenharia ou cosmologia, sua supressão significaria mais do que uma perda histórica. Se insígnias simbólicas sustentavam a autoridade política, sua manipulação moldava a percepção de milhões de pessoas. Cada artefato confiscado pode representar um capítulo do desenvolvimento humano, redirecionado ou ocultado. A implicação mais perturbadora é que tais padrões raramente terminam com um único regime. Os sistemas de poder protegem a si mesmos. Informações que desafiam as estruturas estabelecidas são frequentemente filtradas, reclassificadas ou arquivadas silenciosamente. A busca por relíquias pode ter terminado em 1945, mas a gestão do conhecimento não.
A questão não é se esses artefatos possuíam poder sobrenatural. A questão é por que tantos foram considerados significativos demais para serem deixados em mãos públicas. Quando a autoridade busca símbolos antigos e textos esquecidos com precisão militar, isso sugere a crença em algo mais profundo do que o mito. A história pode registrar batalhas e tratados, mas sob esses registros reside uma busca totalmente diferente. E até que todos os arquivos sejam abertos, a linha entre lenda e estratégia permanecerá deliberadamente turva. Se essas histórias de relíquias perdidas e a caça ao poder antigo mudaram a maneira como você percebe os cantos ocultos ou da história, inscreva-se em nosso canal e curta este vídeo. Estamos desenterrando a história que eles tentaram enterrar. Junte-se a nós enquanto plantamos as sementes do futuro. O próximo cofre de segredos será aberto em breve.